Então, eu nasci em São Gonçalo. Você nasceu em São Gonçalo? Você é de Trindade? Não, ali Itaúna. Itaúna, isso aí. Itaúna, né? Eu morei ali um bom tempo ali num prédio que era condomínio da Marinha, né? Sim. Especial da Marinha. E ali os meus amigos, colegas, pais, Aham. marinheiros, né? Sim, morou lá até quanto tempo? Moramos ali até vir morar em Cabo Frio, que foi Você tinha quantos anos? Em 87. Tava com uns 8, 9 anos. de 8, idade. 9 anos. É. Deixa eu te fazer uma pergunta. Itaúna, na época, era uma comunidade, não? Era Então, tranquilo? era um local bem simples, assim, né? Ao redor, né? Mas não era dominado pelo tráfico como é Não hoje. era, né? Não. Seus Realmente pais era já um local serviam a bem Deus? tranquilo. Na época lá, minha mãe sim, Já servia. já. Nessa época sim, né? Eu me lembro aí que minha mãe iniciou a caminhada com Cristo, eu devia ter meus 5, 6 anos de Sim. idade, né? E eu ia pra igreja, né, com ela, Sim. né, e minha irmã, né? Isso aí. Foi nessa época que você aprendeu a tocar teclado? Rapaz, não foi não. A minha jornada musical ela começou na guitarra, né? Ah, é? É. Tu quer dizer que você toca guitarra? Na verdade, eu toco guitarra, Rapaz, né? escondeu o jogo a vida inteira. Começou na guitarra, né? E em um certo tempo depois Glautinho, mudou pro anota teclado. aí que ele é guitarrista. Ah. Meu Deus, eu não sabia. Caramba. Começou na guitarra aí, na época da minha adolescência aí, 16, 17 anos, aí participava aí de uma banda aí com os amigos. Que legal. Né? Tadeuzinho, de vez em quando vem aqui, que é lá da Betel. Sim. Messias, Isso. Gisele. Muito Enfim, legal. Davidson, né? Que é lá da WhatsApp, né? Uhum. Um amigo. A gente tinha uma banda junto, né? A gente tinha um ministério bem legal nessa Os época. Corajosos, como é que era o nome da banda? Né? Na realidade, era um nome bem incomum, né? Isso ontem mesmo eu estava falando com o pessoal lá, Grupo Ainos. Ainos. Isso aí. E aí a gente, na época a gente era da Batista, né? Então Aham. todos os festivais da primavera que tinha aqui, Pô, que a gente legal. participava, era muito bacana, né? Que bacana. Era um E trabalho bem legal. E você, Nalvinho, você de qual origem? Você é de onde? Então, eu sou nascida em São Paulo. São Paulo, você é paulista? Sou paulista. Você não tem sotaque nenhum. Nenhum. Ficou lá o sotaque? Ficou. O que acontece? Eu vim morar, eu saí de São Paulo, eu era muito nova, eu tinha Aham. 6, 7 anos, 7 anos. Os meus pais, eles são pernambucanos. Sim. Aquela migração do Nordeste, Sim, né, que vai sim. para São Paulo, para as grandes capitais. Então, quando eles saíram do Nordeste e foram lá para São Paulo, em algum momento eu nasci. Então, eu sou paulista, lá da capital mesmo, São Sim. Miguel Paulista. E depois de um tempo lá, eles resolveram voltar para a cidade deles. Certo. Então, eu saí com os 7 anos, fui morar em Pernambuco. Pernambuco. Aí morei 1 ano lá e aí de lá minha mãe tinha parente aqui em Cabo Frio, Rio de Janeiro, eu vim para Rio de Janeiro. Interessante. Então eu sou daqui. É verdade. Interessante que você falou que saiu de São Gonçalo, você tinha aproximadamente 8 para 9 anos de idade. E a mesma você, coisa A é. mesma e você coisa. saiu de São Paulo com 8 anos de idade. Então a gente já vê ligações aí, né? Que coisa incrível, né? E quando que foi esse encontro aí, né? Dessa paulista com esse São Gonçalense, né? É isso aí, né? Famoso Papa Goiaba. Papa Goiaba. Como é que foi isso aí? Como é que se encontraram as vidas? Né? Graças a Deus foi na igreja, né? Foi na igreja? Numa EBD, É mesmo? E quem que paquerou quem? Aquela coisa? Como é que foi isso? Foi ele. Normalmente, né? Normalmente, né? O homem que às vezes, né? A maioria das vezes, Ele né, era toma tímido, iniciativa, não? né? Deixa ela falar agora. Ele era tímido, não? Não é, não sei, Ah. assim. Na realidade, eu comecei a perceber que ele estava olhando muito para mim. Ah. Aí na minha cabeça eu falei assim, gente, eu tô achando que esse menino tá olhando muito para mim. Vocês tinham quantos anos? Eu tinha o quê? 16 anos. 17. Sim. E aí, não? Fala. E aí eu fiquei, né, naquela coisa. Aí eu comentei com uma amiga minha. Aí ela falou assim, não, eu tô percebendo que ele tá olhando mesmo. Mas aí eu não lembro exatamente como é que chegou. Eu só sei que quando chegou, eu falei aonde eu estudava e você apareceu na porta da escola. Que isso? Corajoso. Lá no Miguel Couto, hein? Meu Deus! Lá na porta do Miguel. Chegou lá. Levou de esperar, apareceu. Meu aqui, Deus. né? Vou esperar até o outro domingo. Conversou com o porteiro lá e falou, não, eu tô segunda-feira aqui de manhã, porque eu tô... o porteiro lá, o famoso Gonçalo, né? Gonçalo, olha aí, ó. Você que estudou lá sabe muito bem, hein? Gonçalo. Já fiz amizade com o É. Gonçalo. O Gonçalo tá procurando a menina assim, né? E olha que eu era tímido, né? Era? Sempre fui. Aham. Tímido, né?
Mas mesmo assim, né, a timidez nunca me impediu de Sim. conquistar, de chegar, né, nos Sim. objetivos. Que né? bom. E Bom a gente falar precisa realmente vencer isso, né? isso. Sim. Porque é algo muito difícil para muita gente. Sim. Né? A timidez. E qual foi a sua reação quando você viu ele lá, igual um dois de É, pau eu- lá, em pé lá? Eu tomei um susto, mas aí, né, eu deixei, né? Vamos conversar. E começamos a conversar. Vou ter perdido por aqui, você. Eu vim Tava passando aqui, por aqui. de repente. Aí Você ele morava chegou, onde? Eu morava no mesmo bairro na época, né? É. A gente morava, frequentava mesmo. Quer dizer, eu não frequentava mesmo, eu tinha mudado para esse bairro recentemente. Ah, E aí eu comecei a ir na igreja, né, de manhã, né? Que era você bem já perto, era né? cristã? Você já Já. era? A gente se encontrou Igreja na Batista. Na igreja Igreja Batista. Batista. Qual Lá era a do igreja? Jardim Esperança. Primeira igreja batista. Entendi. do Primeira Jardim igreja Batista de Esperança. Esperança. Entendi. Muito legal. Então, E ali, E ali a Começou. gente começou a conversar e tal. E aí, quando ele quis namorar comigo, aí veio aquela historinha do beijo, né? Aí eu falei assim, não, só se você namorar comigo. Tá, É. mas e aí? Você tem que pedir pro meu pai. Você acredita? Você fez isso não, mano? Tu acredita que eu tive que passar por isso? Rapaz, mas isso é importante, né? Tive que O passar pessoal por que tá isso. assistindo aí, ó, Tive, né? tive que ir lá na casa Teve que ir lá. E dela, meu pai é bravo, Olha aí. ele era Mãe. bravo, né? conversei com o Ó, pai. você que é uma menina, uma moça e que tá sendo assediada, que tá sendo galanteada, melhor dizendo, por um rapaz, Como diz o jovem, né? O crush. né, o crush aí, É. vale a pena você dizer, tudo bem, mas tem que conversar primeiro com meu pai. Você vê aí. Vamos lá Olha em o que casa, isso né? deu aí, ó. É verdade. Olha aí, ó. Não é verdade? E aí, dali, quanto tempo pra frente vocês casaram? Então, e a gente demorou 5 anos aí, quase, 5 né? Quase anos. 5 anos. Pra gente casar. Ficou noivo Ficamos noivos assim, logo já pra casar. pra casar, 3 né? meses já e vamos casar, né? Primeiro demorou bastante namorando. É. Aí a sogra foi, deu uma pressionada, tá na hora de casar. Como é que é, rapaz? Vamos sair do meu portão. Namorar quase todo dia, aquela coisa de assim, dia não, ó, só pode vir tal dia, negócio com Ih, a regras, hora. né? Aliás, né, a gente tem que falar, né? Pô, começou, tem 28 anos isso, né? Rapaz, de lá se vão Essa 28 brincadeira anos. começou tem 28 28 anos, anos, né? Então, enfim, Mudou muita coisa hoje em dia, né? Há Muito 28 legal. anos atrás. Mas são experiências, né, da Sim. vida, né? A gente muito jovem, né? Eu e ela também, né? A gente iniciando a nossa vida profissional, né? Eu Sim. começando a vida profissional, ela também. Enfim, e isso, né? A gente realmente entende, né? E eu acho que a presença de Deus, né, na nossa Sim. vida, né? Isso tudo nos preservou de muita coisa, nos poupou Sim. de alguns problemas e realmente fez esse direcionamento para Sim. essa postura, né? De realmente você ir lá, conversar com o pai, conversar com a mãe. Você trabalhava no comércio em Cabo Frio? Então, nessa época eu ainda estava terminando o meu ensino médio, né? Terminei com 17 anos, né? Me formei em contabilidade. E quando eu comecei a namorar ela, eu comecei um emprego muito bom. Eu comecei um emprego bom numa concessionária aqui da cidade, na Fiat. E eu trabalhei 4 anos lá e assim, foi financeiramente para mim, para um garoto de 17 anos, né, Uhum. desempenhando uma função lá, do qual fui designado e graças a Deus, sempre que eu peguei alguma coisa para fazer, sempre procurei fazer Sim. o melhor possível. E aí fiquei trabalhando esses 4 anos, né, isso foi me ajudando a me estabilizar financeiramente para o nosso projeto, a gente comprar, ter uma casa para morar, que tipo, eu não queria simplesmente casar e ter que pagar um aluguel, ou ter que morar na casa da minha mãe, Sim, ou da mãe sim. do pai dela, enfim. Muito legal você Eu falar acho que a isso. gente sempre procurou dentro daquilo que a gente, dentro da inconsequência que tem, né, na cabeça Sim. de 2 adolescentes, de 2 jovens, a gente sempre procurou agir com racionalidade. Muito bom. Né? A gente Muito bom. sempre procurou, poxa, vamos fazer isso, vamos aguardar, por isso que demorou 5 anos aí, né, entre o namoro e o casamento, né, e isso foi nos ajudando, né. E é interessante até, eu estava lembrando, né, que eu morava bem próximo à igreja que a gente frequentava, Certo. na época, e todos os dias eu passava em frente de um lugar, de um terreno, que estava lá abandonado já há vários anos, e a gente estava namorando e tal, ela morava bem um pouquinho distante, mas no mesmo bairro. E toda vez eu passava ali, olhava para aquele terreno e falei assim, pô, esse terreno aqui, bem que eu podia arrumar uma condição de comprar esse terreno para construir minha casa. E era praticamente do lado da igreja onde a gente frequentava. E aí um dia eu cheguei na casa dela e a mãe dela falou, ó, o vizinho quer falar com você aí. Eu falei, quer falar? Eu não sei, acho que tem um terreno para te vender e tal, não sei o que. Eu falei, mesmo,
Quando eu cheguei lá, o rapaz falou, tem um terreno para vender para você. E eu falei, e onde que é o terreno? Quando ele falou, era exatamente o terreno Que que eu queria. isso? É. Que isso, gente? Meu Deus do céu! Era exatamente o terreno que eu passava e, sabe, olhava, eu colocava Foi o diante de segundo Deus. cuidado de Deus, porque o primeiro foi conhecer a Primeiro Nalva, foi né? conhecer a Nalva. Sem dúvida, viu ela? Foi mesmo. Primeiro foi conhecer ela. Caramba, que coisa incrível. É. Coisa E fantástica. na época, né, eu tinha comprado um carro que no primeiro ano que eu trabalhei nessa concessionária, eu resolvi fazer um consórcio. Eu tinha um carrinho, não tinha carro nenhum, tinha uma bicicleta. Uhum. Eu ia pegar ela na casa dele, ia de bicicleta, botava na bicicleta, ia passear, né? A bicicletinha rosa. Isso o feed do Instagram não mostra. Não mostra, né? Olha aí. O caminho que a gente passou até isso aí. até aqui hoje, né? Eu tô conversando aqui É com esse verdade. casal que hoje é empresário. Primeiro, discípulos de Jesus, casados com filho, empresários na cidade de Cabo Frio. Inclusive, eles trabalham num ramo, para mim, é espetacular. Eles realizam sonhos. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Esse casal incrível, Lauro e Nalva. Mas antes eu queria que a voz do além falasse aí com a gente, Glautinho, pastor Glautinho. Como é que tá esse chat aí? O pessoal, se quiser fazer pergunta, como é que faz, Glautinho? Pode mandar direto aqui pra gente. Você que está assistindo, quer participar, quer ir fazer uma pergunta, dar um testemunho. Uma Certo. coisa já ficou muito perceptível. Ah, O povo ama, a galera ama. É mesmo? Realmente esse Não, casal, mas eles têm... quando eu falei nas apresentações, não era brincadeira. Fiquei até nervoso, gaguejei e tudo. E pessoas até, né, do exterior. É mesmo? Tem aqui a Fátima Oliveira, direto dos Estados Mamãe! Unidos. Mamãe! É, Mamãe, botou aqui, ó, direto qual do estado? estúdio. Da Virgínia. Da Virgínia do Norte, olha aí. Nós temos aqui também uma bandeira do Canadá. É Bordone. Tá aqui, ó, casal lindo que eu amo demais. Não sabemos se está lá, ele pode até confirmar aqui pra gente. O Silveira Araújo está aqui, ó, casal que eu amo demais. Carolina Santos. Silvéria, nossa amiga de muitos Silvéria. anos aí. Silvéria. É, de muitos Carolina anos Santos, aí. boa noite, pastor Rafael, Ih, Carol. amigão. E aí, Carol, gente muito boa. Hoje Carol é dia desse fera. casal que a gente ama Carol demais. é a minha... Como é que chama a pessoa que veste? Personal Styles. Personal Personal Style, Style. é isso aí, Carol. Carol, ó, já vou te dar uma dica. Eu olhei esse blazer dele aqui, Ih, eu falei, rapaz, rapaz, é bonito, hein? Olha aí. Eu vou arrumar um blazer desse aí, Carol. Vê se tem aí pra mim aí, Já coisa vamos boa. Já vamos providenciar. Já vamos providenciar. Maravilha, então. Vamos falando aqui, então. Eu vejo já claramente você falando esse cuidado de Deus, né? Você... ficou pra mim isso, que você passou, desejou, colocou como sonho e de repente Deus Foi. providenciou e fez com que a coisa acontecesse. Foi na minha porta, né? E eu pensava, como é que eu vou conseguir comprar uns terrenos desses? Aham. Né? E como eu estava trabalhando há pouco tempo, Sim. quando eu fiz um ano, né, que eu tava falando, né, que eu andava de bicicleta e tal, Sim. e aí eu comprei um carrinho, um Fiat 147zinho velho, Isso aí. Todo mundo já teve muito. né, já teve um, dos quais algumas vezes ela me ajudou a empurrar lá no É canal, né? Essa aí. Porque o carro enguiçou. Rapaz, Bem caramba. arrumado. Sabe, aquela coisa dos embalos de sábado à noite. Rapaz. Deu saudade da bicicleta, hein? Era desse jeito, Meu verdade. Deus. Deu saudade, Leotinho, deu saudade da bike. Ai, ai. Mas enfim, né? E aí eu decidi fazer um consórcio. Certo. E aí no final do ano, assim, eu decidi fazer um consórcio e o meu chefe lá na época, né, o seu Ernesto Burli, né? Sim. Falou, poxa, pode ser legal que você está fazendo um consórcio. Quem sabe você tira na primeira? Eu falei, não, eu vou tirar na segunda. Vai ser na segunda parcela, a assembleia, você contemplar. Meu Deus. Aí isso foi dezembro, janeiro, eu recebi minhas férias, eu guardei meu dinheiro das férias, porque eu ia ser Rapaz, contemplado, ia precisar de que dinheiro isso, para cara. gastar. Sem brincadeira. Fé. Fé. Eu tinha 17 para 18 anos. nessa Era época. um desejo do seu coração, novamente, você colocou isso diante de Deus e se tornou real. E eu fui contemplado exatamente na segunda Na parcela. segunda. E foi com esse carro que eu consegui comprar o terreno que o cara foi me oferecer. Porque ele olhou e falou assim, eu troco nesse carro teu. Falei, cara, tá... Uau. Mas esse carro assim e tal... Só que eu já tinha trocado o carro por um outro carro. Eu estava uns 8 meses com o carro. Aí já estava quitado, o outro carro que eu peguei quitado. Enfim, eu fui contemplado, peguei o carro, troquei. E foi o carro que ele me ofereceu no terreno, né? Falei, não, eu pego esse carro seu. E é a casa que a gente foi morar. Né? A gente comprou esse Você construiu uma casa lá? E
recursos a gente foi utilizando, né, do meu trabalho. Laurinha, Nalvinha, fala pra mim aí. E você ali junto com ele, intercedendo, vendo tudo isso acontecer, né? Já eram casados nessa época? Ainda não? Não, E ainda as, não, né? e as coisas confirmando, né? Nalvinha, falou assim, não, eu tô Isso vendo Deus aí, No né? caso, eu trabalhava no comércio, eu trabalhava na Gamboa, numa loja. Aham. E aí, quando a gente resolveu, já era um desejo de ficar noivo. E aí, ele comentando com a minha mãe que estava interessada em comprar um terreno e tal. E aí, se A fosse o sogra caso... deu uma ajuda, né? Aham, sempre. Aí, se fosse o caso, ele até daria o carro. Porque Aham. não tinha um dinheiro para comprar um terreno. E ele já tinha colocado no coração dele o terreno do lado da igreja, que foi Sim. próximo da onde ele chegou a morar um tempo, ele com a família dele. E era um terreno bem localizado ali, onde a gente morava, no bairro que a gente morava. E aí minha mãe nem sabia também qual era o terreno, só conversando lá com um amigo dela. E aí ela falou, meu genro tá querendo comprar um terreno, aí eu quero, mas eu gostei do carro dele. Vamos conversar. Olha. Quando chegou lá, exatamente o terreno, Era um que ele terreno que queria. eu... Que coisa. E aí Deus todos os dias confirmando mais uma passava. vez, né, no coração de Deus os sonhos e os projetos que ele tinha. Muito bom isso. E aí, graças a Deus, deu tudo certo, né? Ele vendeu o carro, trocou. A gente ficou sem carro durante um tempo, mas a gente conseguiu fazer a nossa casa. A gente... Isso foi em 96, 97, por aí. Me converti nesse ano. E a gente começou, nesse ano, Foi? e nessa época, aí a gente casou em 99. Né? Uhum. Ou seja, foram quase 2 anos, um ano e pouco, pra gente, né, conseguir construir. E a gente construiu a casa, embolsamos por dentro, Que legal. fizemos um muro Uhum. e entramos pra dentro da casa, Isso aí. casando. Mas não pagaram aluguel, né? Não pagamos aluguel, né? A nossa lua de mel foi na nossa casa, nem viajamos, Sim. não fomos pra lugar nenhum. É. Saímos cansados do casamento, né? Pra Isso dormir, aí. cansado, muito cansaço. Isso aí. Mas a gente foi pra dentro da nossa casa. Não tinha embolso lá de fora, Sim. né? Só tinha embolso dentro. É. Enfim, Mas é como você falou, né? É pé no chão, né? É, Fé no coração e pé no chão. sempre, né? Acreditando. Não, assim, a gente hoje mesmo conversava com o Arthur, né? Que a gente precisa acreditar. Né? A primeira pessoa que a gente precisa acreditar depois de Deus é em nós mesmos. É isso aí. Na nossa capacidade, né? Que mesmo que a gente sinta que está fraco, Sim, sim. mas a gente olhar no espelho e falar assim, você vai conseguir. Sim. Né? Eu falei para Arthur, a gente tem que olhar e falar assim, vou conseguir, tá difícil. Né? Tá difícil, a impossibilidade às vezes, né, é o que fala mais alto, mas a gente precisa acreditar que a gente vai conseguir chegar, acreditar em nós mesmos, no Muito nosso bom. potencial, mesmo que a gente sinta-se fraco. Muito bom. É muito legal você falar isso, porque vocês trabalham hoje realizando sonhos da vida de pessoas, né? Fala um pouquinho sobre o mercado de vocês, sobre com que vocês trabalham, né, especificamente pra gente. Fala aí. Então, né, a gente trabalha no ramo de casamentos. Sim. Hoje a gente trabalha com eventos. Foi não foi uma escolha também nossa, Não? assim, né, diretamente, né? Inicialmente foi... Aconteceu. acabou Foi. acontecendo, né? Aconteceu. Porque como eu, depois de trabalhar em funcionário, eu fui trabalhar em banco e era Sim. o meu sonho de fazer isso. Era trabalhar em banco? Era o meu Pô, sonho. peraí, cara. Todos os seus sonhos se tornaram realidade, rapaz. Quando você começou a namorar com ela, você já decidiu casar? Logo que você viu na igreja? Como é que foi isso? Olha, sinceramente, não. Ah. Não. Isso aí... Porque senão daqui a pouco Eu já ia eu falar falei, isso. não, bota a mão Não na minha foi, não. cabeça aqui, meu irmão. Pelo amor de Deus. Sinceramente. Eu já Aí ia é falar doideira, isso, não mano. foi não. Olha As só, coisas Ora foram por mim aqui, acontecendo. rapaz. Tem história triste Meu também, Deus né? do Não é céu. Não é só vitória, né? Não é só aquele irmão só vitória, não, né? Mas enfim, a gente sabe, né? Porque você é muito novo, né? Sim. Você fica assim, né? E ela também, a mesma coisa, né? A gente fica na dúvida, a gente tomar uma atitude, né? Impensada, da gente depois... Chegaram a terminar alguma vez? Namorando? Não, sim. Muitas vezes por causa do pai dela. Muito difícil. Era. Mas pensa, né, cara? Deu pra você o que tinha de melhor. Não, né? A conquista Na hora que foi... na hora que chegar a vez de vocês com o Arthur, quero ver como é que vai ser. A conquista É ou não é, não? Nossa, vou orar. Ai, ai, ai. Vou orar pra ele. liberar. A mais Não, ciumenta é filho homem, é a mãe, né? Que tem mais É a ciúme, mãe. né? Pode Não tem ter, jeito, pode ser, né? ó, Arthur, pode ter a idade que for. Sempre vai ser bebezinho de mamãe. É verdade. Sempre. Tem... É verdade. Mas fala. Então, assim, né? Quando a gente chegou Ah. e decidiu... eu falei, tava falando do sonho, né? Que Aham. a gente, né, sonhava, né? Eu sempre sonhei de trabalhar em banco.
Me formei técnico em contabilidade na época, porque a ideia era trabalhar no banco e fazer minha faculdade de Direito. Certo. É o meu planejamento. Eu não consegui realizar isso aí. Acabamos indo por outro caminho. E quando eu fui trabalhar no banco, né? Passei lá no banco uns 6 anos, né? E não foi fácil. Imagina. Sempre falo para Arthur que na vida a gente sempre recebe não. Sim. A gente sempre recebe a impossibilidade. Na época que eu fui trabalhar no banco, né, uma amiga, né, que é a esposa do Davidson, esse amigo que eu te falei, ela me indicou para trabalhar no banco. Só que um dos pré-requisitos era estar fazendo faculdade. E eu estava justamente me preparando para casar com a Nova. E eu estava com a minha matrícula trancada. Eu estava fazendo matemática na época. Que isso? Gosta de cálculo? Eu gosto. Meu Deus. Eu gosto. E ainda mais na época, por exemplo, era uma falta de opção até. Porque na época a gente só tinha letras aqui na Ferlago, né? Então eu tinha que sair daqui. E eu não estava com a minha vida já funcionando aqui, não dava para sair e fazer faculdade em outro lugar. E aí eu estava cursando matemática, mas estava trancado. E ela falou, você vai e tal. Eu juntei a documentação, fui conversar com o gerente aqui, Bradesco. E o gerente falou assim, cara, se você não conseguir a tua carta de que você está cursando a faculdade, você não vai. Mas ele me deu o endereço, me deu tudo. E eu olhei para aquilo ali, eu falei assim, eu olhei para a impossibilidade e eu falei, vou transformar isso. Né, eu conto isso para Arthur, né, meu filho, para falar, cara, a gente tem que construir, a gente tem que olhar e falar assim, o cara falou, não vai. Se você não conseguir, você não vai. Aí eu só peguei uma carta que eu estava cursando. Mas não que eu estava trancada, mas que eu estava cursando. E aí fui. Saí daqui, peguei meu carro e fui para o Rio de Janeiro fazer a entrevista, né, de emprego. Cheguei lá, apresentei toda a documentação e a menina me chamou, a diretora de RH do banco, lá na rua 1º de Março, no centro do Rio. E ela me chamou, vamos lá embaixo? Eu falei, vamos. Aí ela me botou dentro do elevador para ir no outro pavimento. Já tinha feito algumas provas, alguns testes. Ela falou assim, olha, eu queria falar com você, por isso que eu te chamei em particular, que você não enquadra naquilo que a gente propõe, porque você não está cursando a tua faculdade. E por que eu deveria contratar você? E eu, naquele momento, eu falei assim, olha, eu entendo que mesmo sabendo, que ela perguntou, o gerente não falou para você não, que não era para você vir? Eu falei, sim, ele falou. Só que eu não posso reagir diante de um não, diante de uma dificuldade, simplesmente eu aceitar. Olha aí. Eu falei para ela, eu não posso fazer isso. Caramba. Então, assim, é meu sonho estar aqui. Eu falei para ela, é meu sonho. Pode parecer pouco, porque eu tinha um sonho de fazer isso. E eu não vou ser mais um, porque aqui você tem várias pessoas aqui e eu quero ser diferente. E eu vou fazer isso. É isso. E aí eu fui contratado, né? Ela viu o olho brilhando, né? Falou do casamento pra ela? Não falei, não. Não deu nem tempo, não deu né? tempo, não, né? É uma descida de elevador, né? Foi. Ela, quando chegou lá embaixo, então eu vou contratar Olha você. que incrível, você vai isso. fazer parte da equipe e tal. E foi muito bacana. Eu vejo uma grande lição aí, né? Sim. Não desistir, acreditar, né? Mesmo diante do impossível, né? Acreditar, né, que é possível, né? Porque a gente toda hora, né, Rafael? Se a gente se depara com as impossibilidades, com as dificuldades, se a gente simplesmente se calar, né, ou se acovardar diante disso, né, a gente vai ficar realmente sofrendo a vida inteira, né? Eu costumo dizer que a nossa vida ela é feita de atitudes, escolhas, boas e más escolhas, né? Então a gente tem que procurar fazer as melhores escolhas. Nem sempre a gente acerta, porque a gente tenta fazer a escolha e a gente acaba errando. Hoje vocês têm vocês trabalham com eventos, com festas, né? Casamentos especificamente, aluguel de todo tipo de vestimenta, né? Como eu disse, vocês lidam com sonhos. E eu queria fazer essa pergunta para vocês, queria que você me respondesse, Nalva. É muito comum pessoas irem à loja de vocês, mesmo diante de um grande sonho, entrando lá, vendo vestidos, ternos, roupas, mas assim, sem condições nenhuma, assim, ou não acreditando que é possível, né? E aí chega lá e fala, não, eu vim aqui, sabe, porque é um sonho, mas tá muito fora da minha realidade, sem mesmo a pessoa às vezes até saber e procurar saber. É comum isso? É comum. É comum. A gente já passou por várias histórias dessas e assim, a gente percebe que como a gente lida com sonhos, né? As pessoas chegam aí e tem gente até que tem medo, né? A gente encontra muito isso. É mesmo? Tem muita gente que tem medo de entrar na loja e não, eu nem vou ver.
porque eu não vou conseguir alugar tal roupa, é muito caro. E a pessoa acaba se colocando num lugar inferior, né? Exato, Interessante isso, né? E depois que ela vai conversando, a gente vai analisando e a gente vê que é possível, até eles mesmos veem, entendeu? Que é possível. Mas já aconteceu várias vezes de colocar um vestido à noiva, vou dar um exemplo de noiva. E aí a gente vai e coloca um vestido e ela ama, o olho brilha, e a gente dá o valor e a pessoa não tem condições. E aí a gente tenta ver da melhor maneira que a gente consegue. Não é porque a gente está cobrando caro, Sim. porque aquele produto é caro. Existem vários tipos, né? Exato, mas Isso aí. às vezes o olho, principalmente mulher, né? Mulher Aham. tem essa Mulher coisa de ir no escolhe o mais caro. no mais aí, caro. Você tem opção, mas aí, Tem. todo mundo é assim, né? A É gente pega ali, olha, eu quero aquele. Quando você olha, é mais caro. Né? isso aí. Mas assim, É nada sempre o que mais uma- bonito. É sempre o mais bonito. Mas nada que a gente não converse, não tente, né, ajudar o que está dentro da... Essa situação aí até uma vez aconteceu, né? Estou dizendo que é o que vai acontecer, né? Sim, sim. Mas assim, aconteceu uma coisa muito interessante uns anos atrás, né? A gente está há 11 anos com a loja, né? Sim. Poxa, a gente saiu do banco, a gente acabou entrando nesse negócio porque era um negócio da minha mãe, da minha família, do meu Sim. pai, né? E a gente da minha família, e no momento difícil a gente acabou pegando a loja da minha mãe, saí do banco e acabei Sim. para poder a gente equilibrar a situação que estava no momento. Eu sou filho mais velho, né? E a gente, nesse momento que a gente acabou assumindo a loja, né? A gente ficou 6 anos, 5 anos, né? 5, 6 anos, de 2005 até 2011, né? E a gente acabou assumindo essa loja, né, que era da família, e por isso eu tô falando, não foi uma coisa meio que por acaso. E deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês, né, e é muito importante para quem está assistindo agora, porque é uma característica de vocês e muita gente me aborda, né, falando sobre isso. Vocês hoje, né, são empresários, e vocês trabalham juntos, né? E eu vejo que isso na vida de muita gente é um problema, muita gente. E como é que é isso para vocês? Vocês lidam muito bem com isso? Isso para vocês não faz a menor diferença? Pelo contrário, é positivo demais? Como é que é isso? Na realidade, a gente já trabalha junto desde antes da loja, no banco. Ah, vocês trabalhavam junto no banco? Depois de um Você tempo... puxou ela pro banco depois? Me puxou. E Desde aí 2000. eu comecei a trabalhar na mesma agência que ele, uma coisa que não pode, mas como eu era terceirizada, Seguros. então eu acabei trabalhando com ele na mesma agência. E aí a gente trabalhou durante um bom tempo junto, né? Você trabalhou 5 anos na agência, eu trabalhei 3 anos. Uns 5 anos. Eu trabalhei isso, né? Uma coisa... Todo dia ali? Todos os dias. E assim, lógico que tinha muito mais pessoas, então a gente não tinha tanto contato Sim. como é agora, Sim. sendo só eu e ele. Aham. Mas a gente acostumou a trabalhar juntos, Acho que a gente aprendeu a gente isso, né? aprendeu, Que legal. exatamente. Vocês não têm nenhuma crise, nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhuma estafa juntos no que diz respeito a esse atrito, poxa e tal, porque muita gente fala isso pra mim. A gente conhece pessoas que trabalham juntos e acaba não dando muito certo, mas também a gente conhece casal que trabalha junto Muito e acaba... Eu acho que Mas vai o muito, nosso né, caso Laura? é o equilíbrio, O né? equilíbrio, né? Exatamente. Assim, acho que é a maturidade que a gente costuma. Incrível isso. Eu acho que a maior responsável é ela. Isso aí. Por Como diz a palavra, quem honra, honra, é quem isso aí. louvou, louvou, porque, assim, quem tributo, tributo. Né, Galtinho? Às vezes, Isso né, aí. a gente pode ser meio colérico, às vezes, algumas vezes, né? meio teimoso, né? E graças a Deus que tem alguém para estar lá Isso aí, e falar Novinha. assim, apaziguar, Novinha. apaziguar e calma, né? É aquela coisa do assim. equilíbrio, né? Isso aí. Ele vai naquela eu, calma, vamos Isso aí. ver, Muito vamos bom. pensar, vamos ver isso, vamos ver aquilo. Que às vezes E às vezes eu também E às dou vezes é o uma... contrário, né? Quando a gente às vezes precisa tomar uma decisão mais enérgica, Sim. ela, calma, e se eu fosse no calma dela, Não a gente não teria conseguiria muitas coisas, conseguido né? Que a os gente objetivos. tem, Deixa eu exatamente. perguntar uma coisa pra vocês. Vocês trabalham num ramo que não é necessidades primárias, né? Básicas, né? Sonhos, festas, né? A pandemia, quando chegou, o primeiro setor que foi atingido foi o setor de vocês. O primeiro. E o último setor a retornar
foi o setor de vocês. Como é que foi isso para vocês? Como é que foi essa entrada na pandemia? Como é que foi essa loucura aí? Então, né, foi um pouco desesperador, né? Sim. Nossa, Porque demais, né? a gente imagina que as empresas teriam que ter um plano de contingência para esse tipo de situação. Certo. Mas a verdade é que existe um estudo que as empresas não duram mais do que 26 dias sem receita. Sim. Elas fecham, né? Mais de 26 dias, essa é a média que a Nós empresa estamos dura, diante né? de um formado em contabilidade e um matemático. Então, Contabilidade, matemática e administração. A Meu Deus! matemática eu não terminei, tá? Eu só fiz Claro. Ah, meu Deus, porque pulou para administração. Pulei para né? administração. Então, assim, né, é difícil de você conseguir realmente manter a tua empresa funcionando sem receita. A gente parou praticamente no dia 20 de março e realmente foi gente achou que ia ser só 15 desesperador. A grande maioria das pessoas pensava que isso ia ser muito rápido, mas eu já tinha 40. na minha cabeça assim, não vai ser. É. Eu já tinha na minha cabeça que... E às vezes você tomar decisão rápido eu acho, é essencial para esse tipo de situação. Mesmo sem você viver aquilo Sim. ali. A gente nunca tinha vivido algo parecido. Eu sempre aprendi, Rafael, mesmo até brincando aí, né, que às vezes a gente sonha e daqui a pouco a gente consegue conquistar. Ontem eu falei para a Carol isso, estava conversando com ela, que ela estava falando comigo. Eu falei assim, Carol, pra gente, o tempo da gente sonhar e realizar é só uma questão de tempo. É verdade. É só o tempo. Né, da gente orar, a Bíblia fala que várias vezes o anjo estava assim, olha, eu demorei a chegar porque eu estava guerreando para chegar com a resposta, né? Mas a resposta já tinha sido dada. Então, a gente muitas vezes se vê nessa situação. E eu sempre aprendi, em toda essa trajetória nossa de vida, minha e dela, que a gente se confunde, né? E se une, não se confunde, mas se une, né? Uhum. Nessa união de casamento, de amizade, tudo que a gente tem. Né, a gente sempre olhou o seguinte, que eu sempre procurei, e a gente sempre administrou o quê? Crise. Sim. A gente se administrou crise, sempre. Então, quando você aprende a administrar crise, num momento bom, você vai ficar bem. Certo. Porque você administra problema, você administra pagamento. Sim. Essa aqui eu não posso pagar hoje, pago amanhã, passa 2 dias, 3 dias. O negócio é você saber administrar isso tudo. Sim. E quando a gente chegou na pandemia, aconteceu uma coisa muito interessante e... até essa semana eu falei com o pessoal da célula uma coisa bem interessante sobre isso, porque ao mesmo tempo que Deus é tão grandioso, tão soberano em tudo aquilo que Ele faz, ao mesmo tempo Ele é muito cuidadoso com pequenos detalhes na nossa vida. E alguns meses antes da pandemia, a gente sofreu um assalto, não sei se você se recorda. Lembro. Né? A gente na estrada lá, né, a gente passou por uma dificuldade e... A gente foi abordado por um carro, né? E Isso. foi levado o nosso foi muito carro. comum, né? Aí na Estava BR, acontecendo ali, muito lá na período, BR, né? E nesse momento, né? Eu tinha um carro, né? Que valia um valor, né? Considerável, um carro a diesel, costuma ser caro, né? Uma picape diesel. E quando a gente recebeu, né? O valor lá do seguro e tudo, eu não optei por comprar outro carro. Então eu segurei aquela reserva, aquele capital e ficou na conta da empresa. E graças a Deus que isso aconteceu. Que em primeiro momento a gente fala assim, caramba, que aconteceu isso? Poxa, a gente saiu, estava trabalhando e a gente ser assaltado, é difícil, foi frustrante, sabe? Foi dolorido, né, da gente realmente ter essa frustração. A Nalva olhou e falou assim, caramba, Laura, levaram tudo. Eu falei, não levou tudo, a gente está aqui. Né? Na hora eu lembro que a Nalva falou para mim, né, que logo atravessou a avenida, o cara falou assim, nem te revistei, moço, tá tudo aí, pô. Tá tudo aí. Quando eles saíram, né, e eu estava do outro lado assim ainda da via, né, e ela já no acostamento do lado direito e eu ainda do lado esquerdo. Ela olhou para mim assim, levaram tudo, sabe? Eu falei, calma, aí atravessei e falei, não levaram, a gente está aqui, nosso filho está em casa, então tá aqui, nós estamos bem, graças a Deus, né? E a gente pôde testemunhar isso, né, na nossa célula na terça-feira, na outra semana. E assim, e quando a gente olhou, eu falei assim, a gente fica se perguntando, poxa, por que aconteceu isso, sabe? E aí quando a gente viu lá na frente, quando aconteceu isso tudo, a pandemia... Cuidado de Deus, né? Mesmo que era pouco recurso, que não era muito dinheiro, mas aquele capital que eu deixei de usar, me ajudou a pagar as minhas contas para a gente poder comprar no supermercado. Sim. Entendeu? Me ajudou que a gente pudesse manter
algumas contas que são essenciais e que precisam ficar em dia da empresa para que aquilo ali não pudesse, em um segundo momento, te prejudicar financeiramente, porque você atrapalha o teu crédito, atrapalha um problema. Então, sabe, coisas pequenas, que às vezes que até naquilo que é ruim, foi bom. Isso, cuidado de Deus em tudo, né? Deus Né, o mostra cuidado, o né? cuidado dele. Até naquilo que pareceu ruim naquele momento, né? E lá na frente aquilo foi interessante, importante para nós. Como eu falei, vocês trabalham com sonhos, né? Diante desse cenário, onde as coisas já começaram a voltar, mas provavelmente a realidade de vocês ainda não, festas remarcadas, muita gente provavelmente querendo o dinheiro de volta, aquela coisa toda. Em algum momento, assim, vocês acharam ali que, cara, que não ia ter mais jeito, que não ia Foi ter difícil, como? porque chegou um momento que você não o consegue, dinheiro tá acabando, né? E você não consegue ver, assim, perspectiva, né? E o que acontece? Como foi demorando muito, essa Quanto coisa tempo específico pra gente ter noção, assim? Então, a gente abriu a loja. Não, retomada. Retomada demorou, né? Então, Porque a gente abriu, mas abrimos a loja, mas não tinha evento. Isso aí. Então eu tinha 2 funcionários trabalhando em uma loja, em Cabo Frio, porque a gente também tem uma loja em Macaé. Sim. Então em Cabo Frio a gente tinha 2, abrimos em junho, de abril a junho, março a junho a gente ficou fechado. E a gente só começou a ter um novo casamento em Cabo Frio em novembro. Outubro, novembro. Então liberou em setembro. Foi de março a novembro, né? Começou a liberar em setembro, mas a gente só começou em novembro. E na realidade a gente começou a realizar 9 meses. Realizar casamentos antigos, né? Que já estavam remarcados. Então assim, não tinha uma entrada, ficou uma receita. Esse tempo que a gente porque abriu, você já tinha recebido. A gente já tinha recebido, né? Muitos a gente ficou, eventos. nesse momento, administrando, Meu né? Deus. Administrando data remarcada, cliente que queria cancelar. Porque não ia ter mais casamento. Uma série de coisas. A gente ficou esse A período pergunta agora, bota na minha aqui, bota na 1 aqui, câmera 1 aqui. A pergunta que não quer calar houve em algum momento, a gente vai citar nomes, pelo amor de Deus, não se trata disso. Houve em algum momento um casamento que estava marcado, veio a pandemia, não casou naquele momento, quis o dinheiro de volta, negociou, não pegou o dinheiro, não, deixa aí, tudo bem. Terminou o relacionamento. E aí, de repente, entrou outro e falou, não, já que tá tudo pago aqui, vamos casar com esse. Teve isso? Não precisa falar nome, Carol, né? Não, de jeito nenhum. Olha aí, Carol, meu Deus. Você tem ideia? Eu fui no local de trabalho dessa pessoa algumas vezes com a minha maquininha de cartão, porque a loja estava fechada e eu precisava, né, do recurso para a gente poder pagar nossas contas. Eu fui algumas vezes lá receber, não, deixa que eu vou aí, fui lá com a minha maquininha de cartão, ela passou o cartão e ela começou, estava programado no casamento, né? Sim. Com o noivo. E aí a pandemia começou, aquela situação toda, adiou tanto o casamento que ela teve até um livramento. Meu Deus. Ela não casou. Seu cuidar de Deus. Não casou e chegou um momento, eu não sei, desesperada na loja, né? Olha, não sei o que eu vou fazer, o que eu faço. Deus. E aí, olha, Carol, né? Graças a Deus, muito bem orientada. Sim. Olha, espera Fica um pouquinho. Tranquila. Deus tem o melhor comando na sua vida, tem Deus o melhor pra tem você, o melhor, né? Pra mim. E, enfim, e aí muito passou alguns meses, a pessoa voltou, olha, arrumei um noivo. Muito bom. Graças a Deus, uma pessoa extraordinária, mora na minha rua, conheço já há tanto tempo. Era apaixonado por mim, eu não sabia. Olha, que coisa. Né? E, enfim, o casamento aconteceu. Muito bom. Né? E é curioso, né? O pastor estava falando a respeito, né, de que às vezes as pessoas chegam e às vezes não tem. Uma vez, eu até ia chegar nisso aí, a pessoa chegou para mim, me chamou e falou assim, olha, eu queria falar com você. Aqui em Cabo Frio, você é o dono da loja? Eu falei assim, o que eu posso te ajudar? Sim. Aí, olha, eu sou pai e mãe. Eu sou pai e mãe dessa minha irmã. Olha aí, ó. Ela é minha irmã. E eu sou pai, mãe e irmã dela. E eu queria ver com você. Que açúcar ou adoçante vocês? Só açúcar mesmo. Porque eu quero alugar aqui o vestido de você. Minha irmã gostou de um vestido aqui. Certo. E eu queria ver com você o que você pode fazer. Eu falei, o que você precisa? Aí eu preciso que você faça isso. Eu falei, então, tá bom. É isso. É isso que você precisa? Então, né? Coragem, né? Foi aquela atitude. Atitude. Você viu um pouco daquele Lauro que foi no centro da cidade do Rio de Janeiro nessa pessoa quando fez isso? Sim, com certeza.
Rafael, é muito interessante, né? Que quando eu falo para você que às vezes a gente faz uma coisa e a gente precisa ter certeza, a gente precisa ter convicção daquilo que a gente está fazendo. Aham. Né? E no dia que a gente decidiu montar a loja lá, a gente tava Lá onde? lá aqui em Cabo Frio, perdão. sim. Quando a gente tinha o primeiro negócio que a gente tinha, que durou 5, 6 anos, e depois em 2011 que a gente montou ali onde a gente está, na Via Mesma. Entendi. Né? Pro pessoal saber aí, É. fica ali do lado da Da na Velaria. frente da Ferlagos. Frente a Ferlagos. E naquele momento, a gente estava passando um momento difícil, né? E falamos, vamos tomar uma decisão. Fomos para lá, naquela loja. E eu fui muito abençoado, porque eu cheguei lá, encontrei, né? Depois de procurar, é a mesma coisa, eu passava em frente, a mesma coisa. Passava em frente e falei assim, eu quero alugar essa loja. Eu vou montar uma loja aqui. Eu vou montar uma loja aqui. E isso sempre na minha cabeça, e eu até hoje, tem lugares que eu já determinei, assim, né? Já entreguei pro Senhor, Jesus. Empreendedor. Olha, vai ser cara, aqui, tem alguns lugares que eu já encontrei, tá no projeto lá. Esse terreno aqui do Tô lado, esperando a resposta. a gente tá querendo. Você tem como botar Você a mão já nos fez TV? isso. Eu Você fiz. já fez isso. Aí, De repente mais gente ajudando. Ué. Não, você tem um histórico aí de respostas, né? Então, assim, né? São coisas pequenas, né, Rafael? Mas que a gente... Porque não adianta você... Lógico, a gente pode sonhar longe, a gente pode sonhar grande. Mas a gente também precisa sonhar coisas que a gente consegue sonhar com o pé no chão e falar assim, não, é verdade. Né? Não adianta você precisa sonhar algo inatingível, que eu acho que isso é do ser humano, de você realmente olhar e falar, cara, eu preciso olhar, acordar de manhã e falar assim, eu preciso ter por que eu vou fazer isso. Mas ao mesmo tempo, você precisa fazer os seus sonhos acontecerem. Sim, claro. Não adianta simplesmente você ser um sonhador e você não fazer isso acontecer. É isso, com certeza. Né? E aí, nesse momento que aconteceu, né, eu encontrei, depois de alguns meses, eu passava ali onde eu queria alugar a loja, e tinha uma loja de pneus ali do lado, né? Ainda até tem aí, mas é outra empresa, e eu perguntava, cara, quem é o proprietário disso aqui? Aí o cara nunca me falava. Ele nunca me falava. Eu já conhecia ele, eu trabalhei no escritório de contabilidade, eu vi que a Thaís, Tatá, Venceslau aqui, eu trabalhei com a mãe dela, né, na contagem. Hoje eles são meu contador, são minha contabilidade da minha empresa. E eu trabalhei, fui office boy lá quando eu tinha meus 15, 16 anos. Meu pai, que na época conhecia, era contador da empresa onde meu pai tinha. E, enfim, aí nesse eu me perdi, né? E quando aconteceu isso... Na loja, você perguntou pra ele... Eu passava lá no o cara não falava. Na loja de pneu ele não falava. E ele era cliente lá da empresa onde eu trabalhei, né, de contabilidade. E ele não falava. Aí um dia, de tanto insistir, ele falou assim, rapaz, quer saber? Eu vou te falar, olha, você encontra fulano, isso, deu o nome, né? Até membro daqui da igreja, né? Elon. Olha, Elon, que é gerente aqui. E você procura ele lá, ele tem uma... Me deu onde é que era. Mas ele se aborreceu, porque todo dia eu ia lá e falei, cara... Você não desistiu, né? Não desisti. E eu via, sabe? Eu olhava assim, olha, vai ser assim, a loja vai ser E é exatamente assim hoje. Graças a Deus é assim. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. Muito bom. E aí foi muito legal, né? Da gente conseguir realizar isso aí dessa forma, né? Isso mostra para quem está assistindo, né? Que é fundamental que você acredite, que você persista, que você vá em cima. Glautinho, como é que tá o chat aí, meu amigo? Rapaz, tá pegando fogo. A galera tá aqui, ó. Nós não vamos conseguir ler a mensagem de todo mundo, mas vamos pincelar aqui, ó. A Flávia Lopes, meus amores. Fátima Oliveira. Beijão. Tatá Valescal entrou aqui, ó. Ih, Tatá tá aí, ó. Tatá já pensou aqui, pô, já que o negócio tá indo tão bem. Vamos fazer um jabá aí pra Tatá. Jabá, né? Contade. Contade aí, Tatá. Valescal. Isso aí. Thalita Barbosa. Trabalhou com você no banco, né? Thalita, trabalhou comigo no banco. Muito bom. Thalita, é verdade tudo isso aí, Thalita? E pior que ela falou, muito divertido, é muito legal. Muito legal. E a Luísa Correia, a Carolina Santos, Cristiane Medina, são muitas pessoas aqui falando. Daqui a pouco a gente vai construindo junto. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Olha aí, né? hein? Normalmente as perguntas deles são... A gente percebe, né, na sua construção aí, trabalhando na Fiat, que você ia por um caminho, né? De repente nasceu o Lauro empreendedor. Como que foi essa migração, essa transição de um rapaz, de um garoto que sonhava... Glautinho, você tá sendo empreendedor? Tá querendo ser empreendedor, não, né? Você é pastor, hein? Pelo amor de Deus! Porque ficou muito nítido essa transformação. Algumas vezes até, né, você na contabilidade, matemática, dava pra perceber que você estava no caminho. Era essa linha, né? De repente,
Eu acho que assim, né? Eu acho que o ambiente onde você vive vai construindo isso em você, né? Uhum. E quando o meu sonho, por exemplo, de trabalhar e fazer uma contabilidade, sempre foi ligada porque, na época, um dos contadores que meu pai teve, ele tinha uma autopeças, foi bem próximo aqui na Júlia Kubitschek, e ele era contador e advogado. Então eu queria fazer contabilidade, foi uma inspiração para mim, né? Eu só sabia o primeiro nome dele, mas ia lá de vez em quando com meu pai, mas assim, aquilo foi uma inspiração. Que legal. Então, né, eu vou fazer contabilidade, e em determinado momento surgiu a ideia do banco. Você falando, poxa, você foi banco e não sei o quê, trabalhou em concessionária, né? E a ideia da concessionária veio pelo meu pai, né? Porque ele tinha uma oficina, então essa coisa de automóveis, de carro, então eu tinha um certo conhecimento, né? E eu fui trabalhar na Fiat, eu tinha 17 anos. Qual era a função lá, sua lá? Então, eu fui analista. Primeiro eu fui na parte de alinhamento e balanceamento, eu trabalhei. E depois eu fui ser analista técnico. Entendi. Eu trabalhei com o Luciano de Renata, né, que trabalhou lá também, né, então a gente trabalhou junto. Então, acho que as coisas já acontecem, você pensa sobre como que isso aí aconteceu, de ser empreendedor, isso sempre teve em mim. Né? A verdade é essa. Estava adormecido, né? Isso sempre teve, né? Só que você vai esperando o momento certo e aproveitar as oportunidades. Porque o rio passa, né? E você tem que ter o momento certo. A água está indo, peraí, eu tenho que aproveitar. É isso. Né? E até uma das ideias, eu até contar, né, que eu consegui aproveitar, uma dessa do banco que eu te falei, foi quando eu fui trabalhar na concessionária, que me possibilitou uma estabilidade financeira muito boa, tá? Sim. Porque eu trabalhava ganhando R$70 na época, que era o salário mínimo da época de 94. Mas R$70. R$70, alguém lembra? Foi quando converteu de cruzeiro real, cruzado real, bom de para cabeça, real, né? E eu ganhava isso aí na época. E eu saí de ganhar 70 para ganhar 540 no primeiro mês. E eu falei, poxa, peraí. Que salto é esse? Olha só, eu estava na contabilidade. E o salário era que se ganhava, começava com o salário mínimo, e eu saí da contabilidade para trabalhar de mecânico, que eu não queria muito, porque via meu pai lá sofrendo, ralando. Sim. E para ganhar 540, eu falei, esse negócio é bom, né? E eu fiquei 5 anos, eu construí minha casa, né? Eu ajudei minha família no momento difícil, com esse salário dali. Pulo, né? E quando eu fui trabalhar lá, foi interessante também, porque foi uma atitude assim, né? Eu tinha acabado de sair do escritório que eu estava, porque não tinha, realmente me contratou, mas não tinha condição da gente ficar no momento lá. Ela fez enxugou, né, algumas coisas lá na empresa na época. E aí um amigo era amigo da igreja, que é pastor hoje, pastor Ivanil, da igreja ali de Praia de Siqueira, Batista de Praia de Siqueira. E a gente, junto lá na igreja, eu participava já do Ministério do Louvor na segunda igreja batista, que era na época em Cabo Frio. Ele falou, Laurinho, vamos trabalhar comigo lá, cara. Ele era chefe de oficina na Volkspombo. Né, que era ali onde a esquina da economia, ali, isso, né, frente Cajuru. Eu falei, mas vamos pra lá, cara, eu te ensino, você começa a trabalhar com alinhamento, balanceamento. E eu sempre falei assim, cara, eu sempre aceitei desafios. Falei, então eu vou. Embora não era uma coisa que eu queria, né, porque eu tinha um planejamento de estudar, fazer isso, né. Eu queria estudar, não queria ser empresário, né, eu queria, né, eu acabei sendo empresário, não estudei direito, né, acabei sendo empresário direito. Por falar em bancário, entrou um bancário aqui, ó, o Laerte Neto. Gente, muito boa. Falou aqui, diante desse testemunho, vejo o cuidado de Deus na vida de vocês, pois o ramo de atividade que vocês atuam foi um dos mais impactados pela pandemia. Olha aí, ó. Você é um empreendedor nato. Aí, ó. Fera. E a gente, graças a Deus, conseguiu estar aqui. Muito bom. E aí Ivanil chamou, vamos pra lá, vamos, né? Vou tentar ser sucinto, pra gente não demorar muito. E aí ele chegou assim, vamos. E quando eu fui, cheguei lá, fiquei uma semana, eu falei, caramba, tô ganhando dinheiro melhor do que eu tava lá, trabalhava um mês para ganhar 70, trabalhei uma semana, ganhei 300, falei, caramba, extraordinário. Aí, numa semana, eu sempre fui muito dedicado no que eu faço. Aí aprendi, lia manual, como é que funcionava com a máquina, o que tinha que fazer, perguntava tudo, o que eu faço? Assim. Aí chegou o gerente da concessionária Fiat e falou assim, ô Danilo, tô precisando de uma pessoa para trabalhar aqui, na Fiat. Aí olhou para mim assim, ô Lauro, vai lá. Eu falei, cara, eu vou para lá, pá. Tem uma semana que eu tô aqui. Caramba. E vai lá, cara, vai lá, acredita. Ele acreditou em mim mais do que eu. E ele cedeu você e poderia ficar, ia ficar sem você. Ele cedeu, eu fui lá. Muito legal. Fiz o teste e trabalhei 5 anos lá. Agradeço a Deus pela vida dos meus chefes lá. De 70
para 300, de 300. De 300 para Aqui. 500 e pouco, 500 e 600 reais na época. Você que é né? bom de matemática, o Glautinho, e Quantos não salários ele aí. mínimos? Olha aí, É, quantas vezes mais aumentou, Glautinho? Deixa quieto, vamos pular Deixa essa quieto, parte. vamos lá. Deus sempre manda alguém, já diria um pastor, vamos mudar. Existe um pastor amigo meu que diz que Deus sempre manda Ó, alguém. Você manda alguém, né? Eu quero perguntar a eles agora, perguntar a Nalva isso. Nalvinha, me responda de bate-pronto. Vocês trabalham com aluguéis de roupa, né? São muitas festas, as pessoas, né? Eu não faço ideia, né, do que acontece nas festas, porque as pessoas elas se divertem, estão casando, né? E tem muita festa que as pessoas, inclusive, às vezes estão bebendo, aquela coisa toda. Já aconteceu de encontrar, da pessoa devolver a roupa com objetos inusitados dentro da roupa? Meu Deus! A gente tem muitas histórias. Ai, olha A aí, gente ó. tem muita história Meu pra Deus do contar. céu. São quantos anos? São 16 anos. 16 Meu Deus, anos. manda uma pincelada É pro muita pessoal. história. Mas Bota eu no vou chat aí o que contar. que você acha que já apareceu. Ah, Escreve no gente, chat olha, aí o de que você acha que já tudo. apareceu aí Já dentro do apareceu bolso. muita coisa, mas uma das coisas assim, Ah. que chamou muita atenção, Muita. que a gente assim riu muito, Ah, que aí uma das funcionárias, né, na hora de pegar a roupa, a maioria das vezes elas conferem. E aí, quando não conseguiu conferir, vai para a lavanderia, para a Aham. lavadeira, né? A pessoa Sim, aí que ela lava. confere de novo, olha Aí os ela bolsos, confere né? Ver de o que tem, se tem novo. alguma coisa. Às vezes E o cliente numa esquece, né? dessas aí, ela encontrou uma dentadura. Meu Deus! Gente, inédito. A gente não imaginou como é que a pessoa esquece o dente. Não é que pode. Isso! A dentadura. A dentadura. Eu acho que era de outra pessoa, Porque né? Porque em não algum- tem como a pessoa em esquecer o algum- próprio dente, Em né? algum momento fez falta, gente. Uma dentadura. E aí ficou aquela zoação, uma loja ligando pra outra e todo mundo, meu Deus, e quem que E esqueceu? o E pessoal a não pessoa queria, foi pegar depois? queria pegar Foi. aquela... Aí o mais engraçado foi que a pessoa Ô, foi Claudinho, pegar... tá se acabando aqui, ó. Foi a dentadura. Aí a pessoa não teve coragem. Aí o noivo Pediu chegou pra... lá... Ligou, começou a ligar pra ligar, senhora. perguntar, Começando a rir, olha... começando a Eu rir. quero te perguntar. Você imagina. Porque assim, eu não sei onde eu botei, meu Deus, meus dentes. Exatamente. Aí Olha, ligou, por todo acaso, desconfiado, e rindo por já, acaso, né? rindo. Olha, por acaso, se me encontraram uma coisa diferente aí, não? Ele falou que era diferente. Tá, aí a funcionária, tá, o que é diferente? Então, é que... E a pessoa rindo. É que meu sogro, ele esqueceu, ele não sabe, ele perdeu a dentadura. Ele olha. não sabe onde ele colocou. Deram uma sugestão legal aqui que eu quero Olha aí, perguntar se olha aí, acharam. olha aí, olha aí. Carta do ex. Carta mesmo. Já teve? O pessoal tá Não. colocando aqui, ó, carta de ex. Meu Deus. Dinheiro. 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 Dinheiro já. Dinheiro. Dinheiro. Caneta. Essa semana até eu fui ajudar lá as meninas Peça a cheirar lá. íntima, provavelmente. Achamos Já, 50 reais já. rasgado, metade 50. A Carol pegou e falou, olha, toma, vale 25. Já esqueceu muitas coisas. Já, muita muitas coisa, coisas. né? Carta de ex, não. Ninguém Sempre nunca tem, né? E falou é engraçado, né, que as noivas têm alguma superstição, né? De Sim. ir lá na saia da noiva, escrever Ah, o é. nome, O né? nome Pra das ser a amigas, próxima, pra as ser a amigas. próxima a Pra ser a casar. próxima a se Eu vou- casar. Eu vou contar pra Né? vocês Tem essas um superstições, fato né? curioso que aconteceu comigo. Eu não era pastor ainda. Eu nunca contei isso. Vou contar pela primeira vez aqui. Eu não era pastor ainda. Foi aí, eu acho que lá no outro, a gente chama no Seizinho, né? Uhum. E tinha um casal que eles eram da igreja, né? Eles eram hoje não são mais e tal, acho que nem. Enfim, e aí eles foram casar e me convidaram para o casamento. E eu tinha uma agenda, eu não sei o que aconteceu, que eu não consegui ir. E assim, a pessoa queria muito que eu fosse no casamento. Queria muito. E eu acabei não conseguindo. E aí a pessoa veio falar comigo depois. Mas assim, foi uma coisa muito descontraída, informal. E foi sem maldade que eu falei. Depois que eu me liguei. E a pessoa falou assim, poxa, fiquei triste, você não foi e tal. Eu falei, cara, eu tinha uma agenda, me perdoe. No próximo eu vou. Eu falei pra pessoa, aí a pessoa falou, o quê? Aí eu falei, pô, desculpa, cara, aquela coisa, né? Então, já aconteceu comigo, né, cara? Esse você fez igual uma pessoa que me cumprimentou no meu casamento, me dando feliz aniversário. Aí a gente logo pensei, eu olhei pra Falei cara assim, dele e falei assim, Esse cara tá de penetra. é penetra. Caraca. Me dando feliz aniversário. Você no conhece, casamento, não? né? Você conhece, Laura? Não. A gente ficou assim mesmo, olhando um pra cara do outro. Penetra. Bom, eu queria perguntar pra vocês, assim, uma história. É claro que aqui a gente conta, né, as vitórias, mas também a gente sabe que é uma vida de muita luta, Sim. de muita oração, de muita perseverança e muita fé.
Mas eu queria saber se em algum momento na história de vocês, assim, houve um momento que vocês acharam que não ia ter jeito, que não ia conseguir, que, sabe, que ali a situação ia acabar, ou se foi na pandemia ou não. Houve em algum momento na história de vocês isso? Então, Rafael, a gente sempre, né? A gente sempre passa por algumas dessas Algumas fases, né? vezes Eu acho que acontece um... não é uma só, né? Eu acho Sim, que na vida a gente muito sempre bom. passa várias vezes assim, E né? o que fez a diferença para que vocês realmente conseguissem vencer esse período e depois olhar para trás e falar, caramba, ainda bem que a gente acreditou? Porque quando a Nalva fala, né, ela disse agora há pouco, a gente conseguiu vencer e não é o vencer propriamente de hoje estar às mil maravilhas. Não É isso. vencer aquilo Isso aí. que poderia ter sido Aquele fim. obstáculo, Isso né? Porque muitos ficaram. Muito. Muitos fecharam, né? Então, qual é o sentimento, assim, que fica, né? Porque tem muita gente que pode estar ouvindo ou que daqui a pouco vai estar assistindo isso, né? E que está vivendo isso hoje. O que vocês poderiam passar de conselho para essas pessoas? Então, vamos lá, Rafael, né? Como você perguntou, se teve algum momento, Sim. alguns momentos a gente, né, pensou que isso ia acontecer. Eu, particularmente, né, em 2014 eu passei um momento bem difícil na minha saúde, Sim. né? Eu estava empreendendo aí, como o Glautinho falou, estava empreendendo lá no shopping, Uhum. né, abrindo um restaurante lá que eu estava tentando, né, no shopping, a gente tentar mudar, porque não estava bom o mercado de casamento, né? Porque às vezes as pessoas acham, tá bombando, tá, não sei o quê, mas não estava bom. A gente com dificuldade, e assim, a gente vai pagando as nossas contas com dificuldade, administrando os problemas. E nesse momento que eu estava lá montando lá o negócio, né, eu me deparei com um caroço aqui no meu pescoço. Uhum. Né? E aquilo me preocupou, parecia uma íngua, né, e tal. E fui no médico, o médico falou pra mim, olha, cara, isso aí é um nódulo na tua tireoide. E isso aí normalmente é câncer de tireoide. Caramba, assim seco. Assim mesmo, eu sozinho. Novinha tava com você, não? No dia não. Meu Falei, cara, Deus. mas assim, tem certeza? Mas você tá falando assim, como você pode afirmar isso? Mas não, porque nódulo em homem, nessas características, é câncer de tireoide. Mas, cara, não se preocupa. Como? Como, né, que eu vou me preocupar? Não, Que porque... loucura! Aí, Primeiro que esse nome ninguém nem Não pode é? falar o É. nome, né? Aí ele falou assim, cara, porque se fosse para escolher um câncer, seria esse que eu queria ter. Você tá doido. Ele falou assim, se fosse Cê para escolher tá um, se é pra maluco. gente escolher ter, era esse que eu queria ter. Meu Deus. Porque você opera a tireoide e você tá curado, Hum. né? E eu tinha que acreditar nessa palavra. 2014? 2014 para 15. Então a gente Foi no período da loja? foi no período, a gente montou em 2011 a loja, Aham. e em 2014 e 15 a gente estava nesse projeto lá do shopping. E aí, cara, aquilo assim, esse momento foi um momento muito difícil para mim. Eu acho que, né, dentre outros, né, acho que foi um momento tinha Arthur, ruim, não? porque já. E assim, a gente demorou 10 anos para ter Arthur. Sim. 10 anos de casado, a gente, quando começou, né, aquela ideia de vamos ter um filho, e aí não acontecia, né, não? Sim. Eu lembrei disso também, né? Não acontecia. Porque a gente gente conta a viveu benção, isso. mas tem a dificuldade, né? Que você viveu e não acontecia. Gente, agora a gente esperou 10 anos de casado e a gente não consegue. O que está acontecendo, né? E procura médico, vai aqui, tal, né? E quando aconteceu isso, né? A gente olhou e falou assim, caramba, Senhor. Né? Eu comecei a falar com Deus assim, poxa, por que isso está acontecendo comigo agora? Eu acho que até demorei 10 anos para ter filho, Rafael. Não foi nem aí a Nalva sabe disso, que não era só a questão de você falar assim, é porque a situação está difícil, a gente estava empregado e financeiramente não dava. Era assim, a responsabilidade que é você criar um filho. Sim. Né? Como eu falei, a gente sempre tentou ponderar a razão naquilo que a gente estava fazendo. Sim. Tinha emoção, a gente queria, mas a gente precisa fazer, porque não dá para fazer isso agora, num momento difícil, vamos esperar. Sim. Né? E eu tinha medo, né? Eu tinha medo, por quê? Porque a responsabilidade é grande, não que o filho não seja algo bom, mas a responsabilidade que eu preciso ter, eu preciso dedicar tempo para esse filho, Sim. eu preciso ensinar, então eu vejo isso dessa forma, a responsabilidade de um pai e de uma mãe, e eu sempre tive medo, Entendi. né? Não, eu sempre tive medo, e não era medo de ter um filho, medo porque eu sei que a responsabilidade que é, Sim. de você chegar, poxa, não tenho alimento para meu filho hoje, Entendi. faltou isso, eu As tenho que preocupações. sair, né? sabe, de você, quando muitas pessoas a gente vê aí,
né, morando em rua com os seus filhos. Né? Às vezes a gente vê pouco aqui, isso aqui. Mas a gente vai no Rio, a gente vai, né? Mas você vai no Rio, você vai em São Paulo, cara, as crianças dormindo nas calçadas, os bebês, as crianças dormindo com seus pais. Sabe? E aquele assustador, e aquele medo, se um dia acontecer isso, mesmo com a confiança de Deus, você fala assim, caramba, eu tinha medo dessa falha minha, de algum momento acontecer isso, e eu não consegui fazer. E quando a gente teve, né, Arthur, e graças a Deus, sabe, benção demais, uma vitória, manda um beijo a gente pra conseguir, ele, então, né? Por favor. né, Arthurzão, beijão, meu filho, te amo, ó, filho. Fica vendo aí, mamãe tá aparecendo na televisão. E aí, quando eu me vi naquela situação de 2014, eu falei assim, Senhor, comecei a orar e falar com Deus, porque agora que eu tenho meu filho, que eu, né, como é que meu filho vai crescer e não vai me ver? Eu não vou ver meu filho crescer, sabe? De eu não estar presente. Porque o medo bateu, Rafael. O medo bateu. Acredito. Eu acho que assim, foi pior do que qualquer situação financeira, de você passar aperto financeiro. Era você o medo de algo que você não está vendo. Né? Porque a vida você muda, falou, né? A paternidade muda a vida. Aí você fala câncer. Aí é algo que você não sabe como que é. O medo de que aquilo lastrou para não sei para onde, foi para não sei o quê, vai para um órgão. Aquela E história você que, né, que os médicos alertam e obviamente, né, com razão de que se faça isso. Então, aquilo bateu. Eu acho que foi um dos piores momentos para mim, na minha vida, né? De eu não conseguir, né, passar por aquilo ali, não ver meu filho. Falei, caramba, como é que vai ficar a minha vida? Né? E eu sempre busquei forças em Deus. Né? Eu sempre busquei forças em Deus, né? Grato à minha família que orou. Né? Como o médico mesmo me tranquilizou, olha, Laura, você vai operar, você vai tirar, vai ficar tudo certo. E graças a Deus foi assim que aconteceu. Mas durante muito tempo eu fiquei assombrado pelo medo. Né? E quando eu hoje converso com pessoas que estão passando por essa situação, né? E eu acho que a gente passa porque justamente a gente é experimentado para que aquilo a gente possa conseguir falar com alguém sobre isso. Verdade. Né? E a gente sempre fala que assim, eu sei que você está passando medo, eu sei que você está tendo medo, mas você precisa tirar o medo, dar lugar para a fé. Porque não dá para os dois ocupar o mesmo lugar no teu coração. Né? E naquele momento, né, que a gente passava, e não é um momento de minutos, de horas, de dias, é de alguns meses. Né? Essa tensão de você realmente se ver com medo de que você não vai estar mais ali. E não necessariamente o medo da morte, de você ter medo da morte, mas de medo das pessoas que vão ficar e depende de você, e você vai sentir falta e elas vão sentir falta de você. Eu acho que é mais isso. Né? E não é medo, porque eu tenho certeza, né, que a qualquer momento que a gente, né, pode partir, eu vou estar com o Senhor, então não é esse medo, né? É o medo dessas situações. Então acho que foi um dos piores momentos, Rafael, que a gente passou, né, como família, né, que realmente foi uma dificuldade. Mas a presença de Deus, em nenhum momento a gente se afastou. Eu vou me afastar de Deus porque eu tô assim, eu me magoei. Nalvinha, como é que você ficou diante disso, Nalvinha? Então, eu me apeguei em Deus primeiramente e na palavra que o médico falou. Que o médico falou, se for para ter um tipo de câncer, esse eu escolheria. E assim, eu nunca falei a palavra câncer, né? Dificilmente eu falar, ele teve câncer, eu não falo. Ele teve um nódulo, porque é uma palavra muito forte, pesada, né? é uma palavra muito forte. Carrega muita coisa. E foi o que ele falou, a gente estava com um filho pequeno, foi um sonho nosso, né? Hoje Arthur tá com quantos anos? 12. 12 anos aí. Com 4 anos. Isso aí, incrível. E aí a gente, né? E quando ele precisou sair para fazer tratamento, que aí ele não podia, e aí com filho pequeno você tem o título, sabe? Que toda hora quer abraçar, toda hora que... E aí teve um momento que ele não podia abraçar, um quarto terapêutico, teve que ficar um quarto uma dose separado. Radioativa de iodo. E aí falou, não pode ter contato com Eu não podia ter contato com família. criança, família, então eu tive que ficar isolado durante E aí a gente dias. chorava, porque ele, eu quero abraçar meu pai, eu quero isso. E aí chegava, pai, e ele não pode. Aí eu podia aí ver, mas eu não podia abraçar e tal. Foi um momento muito difícil. Ele tinha quantos anos? 5 3, anos, 4. Não, tinha 4. A idade do título. É isso aí. Isso aí. E criança nessa idade, ela é muito espontânea, né? Ela vai, ela pula em cima da gente sem a gente esperar. E aí quando ele vê, aí a criança sentia, né? Que tipo assim, poxa, meu pai tá me rejeitando, não quer me abraçar. Não quer me abraçar, eu tinha que fazer assim, sair, sabe? Foi bem complicado. Era bem ruim, né, essa situação. E graças a Deus a gente conseguiu passar. Pela fé mesmo, né? Eu uso uma frase aqui, Nalvinha, que dificuldade na vida todo mundo passa.
em algum momento. Por pior que possa ser a dor, o baque, a situação, a notícia, o diagnóstico, em algum momento vai passar. É nisso que a gente tem que prender a nossa fé, a nossa esperança e a nossa certeza de que Deus ele não perde o controle quando a gente perde o controle, né? Uma história de ressignificações, uma história de superação. E eu estava falando, acho que foi ontem até com o Glautinho sobre isso, qual a diferença do campeão para um herói. O campeão é aquele que conseguiu vencer, é aquele que diante de um grande desafio venceu. E o herói é aquele que depois de vencer, ele se torna inspiração, sabe? É muito mais do que ter a sua mão erguida. É uma mensagem, um legado que você passa, é uma mensagem, né? Eu cito a minha avó aqui, eu acho que em todas as minhas mensagens, e ela é uma heroína para mim. Tem que fazer um livro mesmo. Tem que fazer um livro das falas dela. Vai ter. Porque deixou uma lição, né, para nós. Então, é exatamente isso, é a inspiração, né? Você falando sobre isso, que hoje você é inspiração para pessoas que estão vivendo o que você viveu, o que vocês viveram, né? Trabalhando num ramo que vocês trabalham e viveram a pandemia, acreditaram, enxugaram gasto, tiveram a gestão. Eu sempre falo que Deus trabalha em parceria, não adianta a gente jogar para o Senhor, não, Deus vai cuidar de tudo, não. Muita responsabilidade. Isso aí, pé no chão, fazer o que tem que ser feito, as decisões difíceis que tem que ser tomadas, né? E Deus vai na frente de tudo. Eu acho que é muito assim, né? Eu acho que quando você tem um alinhamento, né, espiritual com Deus, quando você procura isso, porque tem coisas que, assim, que você consegue explicar matematicamente falando. Tem coisas que às vezes você consegue explicar, né, Glautinho? Tipo assim, com uma frase. Uhum. Mas tem coisas que você só explica vivendo. Uhum. Tem coisas que você explica vivendo. É isso. Então eu acho que é muito assim, esse alinhamento com Deus, sempre buscar um alinhamento com o Senhor, da direção que você vai dar à sua vida, porque não é simplesmente, está nas mãos de Deus. Não é dessa forma. É que nos seus pensamentos sempre Deus está naquilo que você está fazendo, desde você acordar até você dormir, né? Desde a hora que a gente acorda. Mas o alinhamento, assim, lógico, né, é uma direção, é como se o tempo inteiro o Espírito Santo de Deus está fazendo parte da nossa vida, daquilo que a gente está fazendo. Tem momento que o Espírito Santo de Deus até, né, fica meio bravo, né? Porque a gente, né, falha, né? Não tem jeito. Né? Verdade. Deve olhar assim, opa, peraí, tem uma coisa errada. Né? Porque muito longe de mim passar por algum tipo de perfeição. Claro, né, a gente sabe disso. Com certeza. A gente, né, o que a gente está falando aqui, né, Rafael, é a questão de que a gente precisa caminhar, convergir para isso, né? O nome desse programa aqui, né, desse podcast é Forte e Corajoso. Inclusive, essa caneca aqui é de vocês. Vocês vão levar essa caneca para casa, olha aí. Legal. Porque, já dizia a vovó, vou repetir a fala dela, a vida é dura para quem é mole, então seja forte e corajoso. Glautinho, a gente já está caminhando para o final. Considerações finais suas aí com o pessoal que está em casa. Quero agradecer a todo mundo que está ainda mandando mensagens, que as mensagens não param. Muito legal. Infelizmente, hoje, a gente não vai conseguir ler todas, mas eu quero desafiar você a compartilhar essa live. Isso. Da mesma forma que você está sendo abençoado, que você está sendo encorajado a ser mais forte e corajoso, seja também canal. Então, manda para todo mundo. Quero agradecer por estar aqui com a gente. Muito obrigado a você. É isso aí. Nalvinha, suas considerações finais. Um conselho diante... Eu sempre faço isso aqui, antes de você dar as suas considerações finais. É o que eu carrego na minha vida. E eu pergunto isso para muitas pessoas. Se a Nalva, em 2022, hoje, né, pudesse dar um conselho para aquela menina lá atrás, qual o conselho que você daria para ela? Olha, com a cabeça que você tem hoje. Eu acho que... Assim, eu vejo Deus em tudo, né? Desde aquele começo. Eu acho que muitas coisas que eu sonhei quando eu era aquela menina, eu vejo que isso concretizou agora. Maravilha. A pessoa mais madura. Então, assim, eu diria, continua. Seja forte e corajosa. Muito bom. Continua sendo forte e corajosa, que você vai conseguir alcançar os seus sonhos e seus objetivos.
Muitas das vezes algumas coisas acontecem na nossa vida que eu chego para ele e falo assim, gente, eu sonhei com isso. Olha. Eu nunca imaginei conseguir isso e assim, tenho conseguido. Olha. Porque eu sei que foi assim, Deus em todo momento na minha vida. Desde o momento que ele me separou, que ele me tirou lá de São Paulo, me trouxe aqui para Cabo Frio, me fez encontrar, né, o Lauro, e a gente seguiu o caminho, né, meus pais, todos juntos, Muito e a bom. gente trabalhar para isso e a gente ser forte e corajoso. Muito bom. Esse é o título, né, da live e é o que a gente leva para nossa vida, né? Muito bom. Um dia a Nalva me acordou, a gente acordou, ela, Laura, você- tive um sonho. Aham. Falei, eu sonhei que a gente estava lá na Disney. Que isso? E a gente numa dureza. Mas não é um sonhozinho, né? Meu Deus! Que a gente tava, eu falei assim, é mesmo. Ah, não, quem sabe um dia a gente vai, né? E aí, fui trabalhar e tal, na loja e tal, aí ela chegou mais tarde, eu fui resolver as coisas no banco, já tem alguns anos, né? 2015, por aí, nessa época aí. Aí ela foi, voltei do banco e ela estava na loja. Eu cheguei na porta da loja, ela me parou na porta. Ó, tem aquele sonho? Eu falei, não vai dizer que você foi lá na agência e fez uma dívida em 24 meses. Não tem dinheiro. Você Não, foi pelo doida amor por de Deus, isso. não faz isso. Não, a gente não tem condição de viajar. Não é só comprar passagem, porque as pessoas acham que viajar é só comprar passagem, né? Não é só comprar passagem, tem todo Tudo bem que já tem o viagem. inglês, mas, né? O que a gente vai fazer e tal. Enfim, ela me deu uma notícia que a gente tinha, né, um valor que a gente estava esperando lá de uma ação que era praticamente impossível, né, de sair. Que isso? E Quanto a gente- tempo depois? E a gente tinha recebido. Então, Do sonho? do sonho no mesmo dia. No mesmo dia. Isso, No não. mesmo dia. Novinha, Eu como é que eu tinha faço você assistido. sonhar com uma benção que eu tô esperando aí, No não? mesmo Pelo amor dia. de No Deus. mesmo dia. No mesmo Rapaz! dia. No mesmo dia. No mesmo Ó, vou dia. ajoelhar que vocês vão orar por mim e ir embora. mesmo dia. Meu Deus. Eu contei isso pro advogado Pelo quando ele amor foi de lá, né? Deus. Ele foi receber e eu contei isso pra ele lá no banco. Nalvinha, E ele olhou pra Nalvinha. mim e falou assim, eu não tô acreditando. Nalvinha, olha pra essa câmera Ela aqui. falou que sonhou, cara. Dá um close Nalvinha aqui. Ai, Olha não, pra essa. Você jura, Nalvinha, que o advogado não tinha falado com você antes? Você não, deu o destino. Você não Mesmo deu o dia. destino. O Não. destino pro dinheiro. Ela- Tô brincando, Ela Nalvinha. chegou na eu porta, sei. ela falou assim, ó, o advogado falou que vem aqui daqui 2 dias pra ir lá Daqui a 2 dias. pra gente resolver. Aí ele, não, eu não isso tô acreditando. Para com isso. Você foi lá na Muito agência, bom. você Muito fez bom. uma dívida, a gente vai ter que pagar. A gente não tem Fala a passaporte. verdade, é isso que você tá A gente querendo não tem dizer. nada. Aí eu, É lógico que não tô falando. a viagem demorou, né? Demorou. A viagem Foi só saiu em alguns 2019, né? anos, Mas foi, Alguns né? longos mas anos fomos, depois. né? Mas fomos, Mas- realizamos esse sonho. Mas possibilitou a gente, né, de estar na nossa casa hoje aqui. Muito bom. É isso né, aí, alguns da sonhos que a gente gente ter começar a comprado uma fazer, outra- né? Realizar alguns começar. sonhos, né? Porque as pessoas olham, né, como você falou, só olha aonde que você está hoje, É. mas não vê como que você chegou ali, O processo. todo o processo, né? Todo mundo vai dizer aí, foi fácil. É verdade. Né? Vai dizer, ih, foi fácil. Foi sorte. Foi Foi sorte, sorte, foi duas fácil. lojas, tá Isso aí. caminhando, não Então, foi. assim, não é fácil porque todos os, 3 vezes por semana eu estou em Macaé, Sim. né? Enquanto as pessoas às vezes estão em casa, aqui graças a Deus a gente consegue chegar cedo em casa, quem mora em Cabo Frio, né? Então, quando chega às 7 horas tá em casa, eu chego 9, 9h30 em casa, É. né? Tem momentos que eu tenho que sair, a gente tem que para fazer evento, né? É. Para divulgar a loja, então, enfim, não é fácil, né? Aproveitando em divulgar a loja, né, para quem está vendo a gente aí, fala um pouquinho sobre a loja de vocês, fala um pouquinho sobre os serviços que vocês oferecem, fala um pouquinho aí para quem tem um sonho de casar, um sonho de debutar, um sonho, e que vocês estão aí à disposição para poder realizar no que for possível esse sonho. Rafael, eu costumo falar que a loja é só nossa loja, né? Seja aqui em Macaé, é só um pretexto para diversas coisas que Deus quer fazer na Sim. nossa vida. E seja na minha vida, na dela, das pessoas, dos nossos clientes, dos nossos colaboradores. Eu creio muito nisso, entendeu? Eu creio que, assim, além do todo o comercial, né, que a gente precisa e a gente depende, eu acho que a ideia de que a gente está fazendo algo que é realmente participar de uma nova história, de uma construção de novas histórias. Sim. É um pretexto para tudo aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida, na nossa vida, e de quem quer que seja que entre Sim. lá. E a Via Maison, quando a gente começou esse projeto lá em 2011, foi quando a gente tem 11 anos que a gente está lá, completou agora no mês de maio, a gente começou
com esse tema, esse lema, Via Maison, escrevendo uma nova história. Porque a gente estava escrevendo... Via Maison quer dizer isso? Não, a Via Maison, o Maison é do francês, francês, que é casa, mansão. Mas a gente Entendi. fez Né? tipo uma logo. Ah, entendi. Entendeu? Porque- Um slogan, né? É. Porque como a gente tinha toda uma participação para chegar até essa loja, né? Aham. Até a gente chegar na processo, Via Maison, né, o pra gente processo chegar que até a gente ali. passou. E aí a gente chegou criou esse tema. Então, toda escrevendo propaganda, uma nova história. Via Maison, escrevendo uma nova história. E é uma nova Via Maison história escrevendo uma nova no história. casamento que a pessoa vai estar Muito dando, numa legal. formatura, porque a gente aluga trajes também. Mas eu não vou casar, não vou alugar. Não, mas você vai numa formatura, você vai se formar. E quando a pessoa está se formando e ela está vestindo aquela roupa, Muito legal. depois de 5 anos estudando, tendo aquele sonho, ela vai escrever uma nova história. É depois uma nova disso. história profissional que a Uma nova gente história ajuda e profissional. participa da vida dessas pessoas. É uma nova história quando a pessoa está deixando seu pai e sua mãe unindo, né? Sim. Como um casal. Faz muito sentido. Né? É uma nova história. Quando ela faz 15 Né? anos. Quando é 15 e aí anos, vai quando ela lá está crescendo. saindo da sua infância, né? E vai ter uma nova vida, né? Uma vida mais já adulta, iniciando a fase adulta. Então, assim, a gente participa da vida dessas Muito pessoas. bom. A gente está com uma noiva que teve lá outro dia. A gente não participa diretamente de todas as histórias, porque a gente às vezes está em Macaé e tudo, né? Mas a gente sempre procura saber da Carol e a mesma coisa da Samara lá em Macaé. Então, assim, tinha uma noiva que foi alugar um vestido essa semana que passou, que ela alugou 15 anos dela conosco. E agora vai Acontece casar. muito Que isso. legal. Né? Então, assim, A gente dentro de alugar 11 anos de 15 história, você já tem isso. Meninas que fizeram 15 anos, foram lá, foram damas de honra e agora estão casando. É. Né? Então, assim, a gente participa disso, né? Na cidade, na região dos lagos. Então, assim, a Via Maison, né, Rafael, como eu falei, de tudo isso, né, que a gente imagina e tem coisas que Deus faz. Teria que ter mais tempo, tá, Glautinho? Para poder a gente contar. Eu gosto de Isso falar, aí. é bom, que acho que é experiência. Claro. Né? E porque realmente tem muitas experiências. A gente viu Sim. muitas experiências muito boas, experiências de Deus falar conosco, Sim. sabe? De um momento que a gente olhar assim, caramba, o que a gente vai fazer? Né? E de Deus repente enviar. entrar uma pessoa dentro da loja assim, Que a gente nunca viu, que eu nem nunca vi na minha imaginou. vida, que eu nunca mais vi nem depois. Exato. E a pessoa trazer uma palavra Meu assim, Deus. de refrigério. Assim, eu vou Acredito. mandar uma mensagem para os meus filhos para que ele possa aguentar. Abriu uma palavra, leu um texto, orou Aí, e trouxe uma ministração. Então foi embora e a gente É. nunca mais viu. É um anjo. É. E a gente olhar assim para a cara dos Sim. funcionários, os funcionários olhar para a Que gente e que é falar assim: isso? o que é isso? É, Como o que aconteceu veio? aqui? A gente Como acabar, a gente que- está chorando assim, sabe? Eu falei assim, caramba, é algo extraordinário. Então, dentro disso tudo, e obviamente, né, que eu entendo que a gente faz algo que precisa dar um resultado, né? A gente está falando só administrador, precisa ter resultado. O Clautinho perguntou ali, está querendo empreender, né? E a Tô nem gente, sabendo. né? E a gente precisa realmente ter um resultado, né? Tudo que a gente faz na vida, eu acho que a gente espera um resultado. Né? Na vida espiritual, nem tudo aquilo que você faz, você consegue ver aquele resultado ali Verdade. naquele momento. Né? Mas no campo material, a gente precisa ver. E quando a gente tem tudo que a gente faz, né, dentro da loja, a gente sempre procura fazer o melhor. Sabe, Rafael? Eu vejo algumas atitudes aqui da igreja. Olha, o banheiro é assim, né? O banheiro tem que ter ar-condicionado. Eu sempre pensei dessa forma. Eu preciso oferecer o melhor para o meu cliente. Sim. E até a Nova falou, né? Ainda agora, às vezes, tem pessoas que têm medo de entrar na loja e falar, vou pagar muito caro. O Glautinho Que gasta, é dinheiro, bonito lá de gasta fora. dinheiro toda hora lá comigo. Olha aí, Virou hein? sócio. Tinha, né? Eu vou te dar um cartão fidelidade. Olha, já tem bastante. Eu lembro dele. Porque ele aluga já há roupa? muito Ele aluga- tempo sendo padrinho. Muito. Padrinho? Eu lembro Padrinho dele de sendo casamento. padrinho há Mas tem muito fidelidade? tempo. Você podia ter um plano de fidelidade Verdade, lá, cara. né? Não, Porque tem tem cliente- Glautinho é esse cara. Porque tem faz gente que é fidelidade. muito padrinho, né? Fidelidade, Não, porque- é assim, a gente tem uma distância muito grande por exemplo, do cliente, a frequência do cliente. Não é uma loja corriqueira. Mas Glautinho é um exemplo realmente né? de um cliente que vai Agora sempre deu lá. uma parada. Deu uma Então, diminuída, né? chamem ele para ser padrinho, É. tá, pessoal? Pessoal, Pode por chamar. favor, deixa eu falar Chamem aqui. Glautinho. Convidem Aí, Glautinho para ser doideira. padrinho. Faz tempo que ele não vai. Eu preciso pagar minhas contas Isso também. porque ele não é muito simpático. Se fosse, então, hein? Meu Deus do céu. Então, assim, né, Rafael? A gente vê, né, e sempre procurando fazer isso. E isso que a gente sempre procurou fazer lá na loja, né? Sempre procurar fazer o melhor, ou procurar o melhor para o nosso cliente, né? A gente, lógico, a gente tem nossas limitações, nem sempre a gente consegue agradar a todo mundo, mas eu acho que o diferencial é esse, e a noiva, a debutante, o padrinho que vai ser, o cara que vai na formatura,
ele vai chegar na loja e ele vai ser muito bem recebido. Muito bom. Ele vai chegar lá e vai se sentir em casa. Legal. Né? Ele vai sentir a vontade para falar assim, poxa, que bacana, vou voltar aqui, vou Muito indicar bom. outra pessoa. Muito legal. Eu acho que é isso, né? E durante muitos anos, né? Assim, dentro do comércio você tem concorrentes, tem pessoas que prestam o mesmo serviço e tal, mas graças a Deus eu sempre pensei o seguinte, vou falar isso aqui porque eu falo isso de coração aberto para as pessoas. Eu não vejo outra pessoa como um concorrente. Às vezes, né, a pessoa que às vezes está me atrapalhando, e atrapalha financeiramente. A verdade é essa, né? Tem um momento que aquilo ali te atrapalha. Mas eu peço a Deus, todo dia eu passo na frente e eu falo assim, Senhor, abençoa ele. Abençoa a ponto de que ele não consiga nem me atrapalhar. É isso aí. É o que eu penso. Muito legal. Isso com todas as pessoas. Isso é grandeza. Eu procuro sempre fazer, tenho amigos, vou nas lojas, visito algumas lojas, né? Procuro fazer amizade. E faz parte, né? A gente poder se ajudar, né? Nesse ramo que é tão difícil. Né, que as pessoas, hoje mesmo eu vi num programa aí grande, aí, não vou falar o nome, né, que eu estava aguardando um dentista, e estava falando sobre mercado de casamento. O cara está falando que 40 bilhões tem movimentado durante um ano. E a pessoa olha e fala assim, caramba, eu vou ficar bem, vou ficar rico nesse negócio, vou montar um negócio desse também. Mas não é fácil. Não é. Entendeu? Esses bilhões estão indo para algum lugar que não é para os locadores de loja. Eu conheço muitos deles. Muitos. Entendeu? Tem muitos amigos no Brasil inteiro. Anos, né, da festa, né, para uma festa. Então assim, realmente, né, tem casamentos que são realmente com orçamentos extraordinários, né, gigantescos. Casamentos que acontecem muito, mas infelizmente, às vezes acaba nem alcançando esses noivos, porque são noivos que vieram de outras cidades, já escolheram seus vestidos, né, seus trajes em outras cidades, né, então, enfim. Mas a gente, né, Rafael, a gente está preparado. Você é um cliente nosso lá, né, que está sempre indo lá conosco também. A gente, né, tem tanto a parte masculina quanto a parte feminina. Semana passada mesmo eu estive lá. Né? Então, assim, a gente procura fazer, não atendo só Cabo Frio, a gente tem cliente em Araruama, Ibaba, São Pedro, Búzios, Rio das Ostras, Macaé. Então, enfim, né, que a gente tem a loja em Macaé, Campos, tem cliente que sai de Friburgo, vem aluga roupa em Macaé conosco, né, então, enfim, a gente, graças a Deus, consegue, né, atingir bastante locais, né? Mas, assim, acho que o primordial é isso. A Macaé, eu não sei se você não conhece a loja de Macaé. Ainda não. A loja é realmente, assim, quando eu olho, eu entro lá e falo assim, caramba, Deus, tem sido eu prefiro muito bom. Ir aqui porque tem a Carolzinha lá, Carol, me atende né? bem aí, gente boa. E se você for em Macaé, Oferece já o cafezinho. Ela vai ficar com ciúme. Vai ficar com ciúme. Vai isso ficar. aí. Aqui rola o ciúme das duas gerentes, né? É isso aí, né? É igual uma mãe, uns pais que têm 2 filhos, Dá sempre pra ver, poxa, tá dando mais... E graças a Deus, assim, né, eu acho que... Você falou com a Nalva, né? Se fosse para dar um conselho, né? Eu, dentro disso tudo, né? Eu falei do negócio, como é que funciona. Eu acho que é nunca desistir, sabe? É nunca desistir dos seus sonhos. Muito bom. Né? Nunca aceitar o não que você recebe da vida. Muito bom. Porque a vida vai dar vários não. Eu falei isso pro Arthur hoje, né? E a vida sempre vai dar não pra gente. Sempre vai dar não, vai fechar portas. Né? E a gente precisa olhar e falar assim, eu tenho que ir atrás daquilo que eu preciso. É isso. Né? Será que é só isso? As pessoas falam, poxa, Júnior, mas né, eu sou Júnior também, né? Lauro Júnior, né? Na loja de meninas chama de Júnior. E a Nalva me chama de Lauro, né? Porque tem meu pai, enfim, é confusão danada, né? Lauro Júnior. E a gente sua mãe. E a gente sempre, né? E a gente sempre olhar e falar assim, eu preciso acreditar primeiramente em Deus. E depois em você mesmo. Que você vai conseguir vencer. É isso. Né? Não deixar os obstáculos te pararem. Não deixar o medo te parar. Mas sempre avançar. Muito bom. Né? Que eu acho que isso é primordial para tudo. Né? O conselho que eu deixo para quem está nos ouvindo. Acreditar no sonho. Né? Independente que tamanho ele seja. Que talvez esteja muito longe, né, o sonho. Mas a gente procurar os meios, os caminhos para você alcançar esse objetivo. Né? Não ficar só sonhando, né? Porque a gente ficar só no campo do sonho, a gente, né, tende a ficar frustrado, porque a vida inteira sonhou e não realizou nada. Né? Então, nem todo sonho se torna uma realidade, mas toda realidade, um dia, foi um sonho. Foi um sonho. Você falou outro dia, né? Domingo você pregou sobre o lutador, né? Deu exemplo, né? Charles Duronx, falei sobre ele. Eu numa situação aí que não deu muito certo, né? Porque tem negócio que a gente faz que não dá certo, né? Foi o restaurante lá que eu montei no shopping, né? Não foi... Comida japonesa, né? Comida japonesa, né? Não... Você não tem um olhinho puxado mesmo, não, percebi não foi, agora. Mas não foi por isso não, Nasceu lá em São Gonçalo, né? No Japão. E... Né, que não deu certo, né? E tudo, né? Esse momento. E
não é fácil, né? A gente olha e tem momentos que a gente passa que você fala assim, cara, não dá, que você não vai conseguir, né? E quando aconteceu isso, eu tive que fechar, tomei uma decisão pleno carnaval, me perdi me achando aí que eu estava. Pleno carnaval eu decidi fechar. Eu estava com a parede lá do restaurante, lá do shopping, até o teto de refrigerante, bebidas para Era uma franquia? Não, não era franquia não. E eu decidi fechar na semana do carnaval, né? Eu decidi fechar para fazer os problemas. E eu fui para a garagem lá da loja, lá onde funciona a minha lavanderia, e eu, Senhor, comecei a chorar com Deus. Falei assim, eu preciso de uma resposta, o que eu vou fazer? E eu abri a Bíblia, assim, sabe aquela coisa que a gente às vezes faz? Mas eu pedi a Deus, Senhor, eu preciso de uma resposta. Eu abri o texto onde Paulo estava lá naquele naufrágio. E a história, né, eu lendo, contando que o pessoal estava jogando todas as caixas de mercadorias todas no mar. E o pessoal desesperado. Sobrevivência. Né? E eu falei assim, agora? E eu vi, quando eu vi naquela história, eu vendo as minhas mercadorias sendo jogadas no mar, indo embora. E no final, Paulo chega pro capitão do navio e fala assim, a ponto que ele estava lá querendo tirar sua própria vida. Fica tranquilo. Assim, fica tranquilo. Ninguém vai se perder. Meu Deus, que palavra. Eu recebi essa palavra naquele dia. E tomei a decisão de fechar a loja naquele dia, porque eu sabia que o navio podia afundar. Meu navio afundou naquele dia. Sim. Minha mercadoria foi embora, foi tudo. Eu perdi tudo, grande parte daquilo que eu coloquei. Mas eu sabia que eu não ia naufragar. Amém. Né? Foi a palavra que Deus me deu naquele dia. Amém. Então, naquele momento, eu fui, né, e lembrei do lutador que você falou, que alguém me questionou. Quando eu falei assim, olha só, eu decidi que eu vou abrir uma loja em Macaé. Sabe? Algumas semanas depois daquilo ali. E eu fui assim, alguém me falou assim, você é louco, cara. Alguém falou assim, pô, como é que você vai fazer isso? Você acabou de fechar uma loja, você está cheio de dívida, você está tudo apertado e não sei o quê. Como é que você vai fazer isso? Eu falei assim, você já viu um lutador que acaba a sua luta com a cara no chão e ele falando que não vai mais lutar? Foi o que eu respondi para a pessoa. Forte. Então, quando você falou, eu lembrei exatamente daquele momento que eu vivi. Porque eu falei assim, o lutador, ele caiu ali e perdeu aquela batalha. Mas ele levanta e no outro dia ele vai treinar. Se você quiser assistir, vai lá no nosso canal aí, aqui mesmo, mensagem de domingo, e assiste. Muito boa mensagem de domingo, porque falou muito comigo. Mas é isso, né? Muito bom estar com vocês. Né? Minha gratidão a vocês. São discípulos de Jesus, pais do Arthur, empresários, né? Bem-sucedidos, porque em tudo o Senhor tem dado a eles tudo o que eles precisam. Pode todas as coisas em Cristo, porque o Senhor é aquele que fortalece a vida deles. São líderes de PG aqui na nossa comunidade, tem discípulos, e é isso. Muito bom estar com vocês. Muito obrigado. Para você que está aí, se você gostou desse conteúdo, gostaria que você sugerisse aí para amigos, para pessoas que realmente podem ser inspiradas a, na vida, nunca desistirem, serem fortes e corajosos. Que Deus nos abençoe, não sai daí não, que logo mais a gente tem conteúdo novo para você. Valeu!